Sabe aquela situação? A gente começa algo novo. Pode ser uma dieta, um projeto, um hábito, com uma energia, uma empolgação que parece que vai dominar o mundo. E aí, poucas semanas depois, tudo aquilo some. A gente simplesmente para. Acontece que isso não é um sinal de fraqueza, não. É que ninguém ensinou pra gente como o nosso cérebro realmente funciona na hora de manter um compromisso. E é exatamente isso que a gente vai entender hoje. Fica sempre aquela pergunta no ar, né? Por que que as boas intenções falham tanto? Por que aquele gás todo do começo parece que evapora e a gente acaba voltando para o ponto de partida? E aqui vem a primeira boa notícia, que é quase um alívio. Desistir no meio do caminho não é um defeito de caráter. De verdade, é um padrão totalmente previsível do cérebro. E a gente vai ver o porquê disso agora. Certo, então vamos mergulhar fundo nisso. O coração do problema está na maneira como a gente lida com a motivação. E claro, porque aquele entusiasmo inicial parece ter prazo de validade. Pois é, existe até um nome para isso, um fenômeno super estudado: declínio motivacional. É basicamente a queda natural de energia e empolgação que acontece sempre que a gente começa algo novo. E o ponto mais crítico, olha só que interessante, geralmente é ali, entre a segunda e a quarta semana. E esse gráfico aqui mostra direitinho o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Quando a gente começa uma novidade, tem um pico de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, da recompensa. Só que esse pico não dura para sempre. Quando ele começa a cair, como a gente vê aqui na terceira semana, a maioria das pessoas interpreta essa falta de ânimo como um sinal de que é hora de parar. Isso leva a gente para um ponto que é fundamental. O grande erro é ficar esperando o sentimento certo para poder agir. Porque sentimentos, por natureza, são estáveis, eles mudam o tempo todo. Então, usar a motivação como principal combustível é como construir um prédio em cima de areia movediça. Não vai dar certo. Então, tá. Se depender da motivação, é o problema, qual seria a solução? É aqui que a gente entra no grande mal-entendido sobre o que é disciplina e como a gente pode, na verdade, projetar a disciplina a nosso favor. Essa comparação aqui é perfeita. Olha só, a motivação é um sentimento, já a disciplina é um sistema. Motivação é instável, temporária, fica ali esperando o humor ideal aparecer. Agora, a disciplina, ela é confiável, coloca a ação em primeiro lugar e, o mais incrível, ela cria o próprio humor. É a capacidade de agir sem depender de como a gente está se sentindo naquele momento. E aqui está a grande virada de chave. A gente cresce com aquele mito de que a motivação tem que vir antes da ação. Mas a realidade é justamente o contrário. É a ação que cria a motivação. A gente não age porque está com vontade, a gente fica com vontade porque agiu. É um ciclo que se retroalimenta. Ok, agora que a gente entendeu essa dinâmica, vamos ser práticos. Quais são os gatilhos que, na prática, fazem a gente desistir? Existem 3 razões principais. E a terceira, bom, a terceira é a que mais sabota todo mundo, mas quase ninguém fala sobre ela. Vamos lá para o primeiro gatilho. Esse aqui é um clássico. A meta é grande demais. Quando o objetivo final parece muito, muito distante, o cérebro não consegue ver o progresso. E aí, sem essa sensação de avanço, o nosso sistema de recompensa simplesmente desliga. A solução para isso é quebrar qualquer meta gigante em pequenas vitórias semanais. A meta não é perder 15 quilos, é seguir o plano por mais 7 dias. Agora, vamos para o segundo sabotador dos nossos planos, que também é muito comum. O perfeccionismo. Aquela mentalidade de tudo ou nada. A pessoa falha um único dia e, ao invés de só voltar no dia seguinte, usa essa falha como desculpa para largar tudo de vez e começar de novo na próxima segunda-feira. O antídoto para isso é uma regra bem simples. Nunca pule 2 dias seguidos. Um dia ruim acontece. Agora, 2 dias seguidos já é o começo de um novo hábito, o hábito de não fazer. E agora, chegamos ao terceiro gatilho, o mais profundo, o mais sutil e, muitas vezes, o mais poderoso de todos. É a identidade que não está alinhada. Uma mudança de comportamento que dura de verdade só começa quando a história que a gente conta sobre nós mesmos muda. Pensa só, se uma pessoa não se vê como alguém que corre, o ato de correr vai ser sempre esquisito, forçado. Se não se vê como alguém organizado, criar uma rotina vai parecer uma farsa. Antes de mudar o que se faz, é preciso começar a mudar em quem se acredita ser. Certo. Agora que já entendemos os problemas e os gatilhos, como é que a gente constrói isso na prática? Aqui vai um plano de ação bem simples, em 3 passos, para finalmente criar consistência.
Primeiro, reduz a meta pela metade. É isso mesmo. Qualquer hábito novo, o ideal é começar com um objetivo tão pequeno que seja quase impossível falhar. O foco não é ter o resultado gigante no começo, é garantir a vitória. Segundo, ancore o hábito. Conecte a inovação a uma rotina que já existe, tipo, depois de escovar os dentes, vou meditar por 1 minuto. E terceiro, mude a pergunta. Ao invés de perguntar, tô com vontade hoje? A pergunta tem que ser, que tipo de pessoa eu quero ser? A decisão vira sobre identidade, não sobre humor. E o segredo do primeiro passo é justamente esse. Pequenos sucessos vão construindo confiança. E é a confiança que sustenta a gente no longo prazo. É sobre criar embalo, sabe? Uma pequena vitória de cada vez. E tudo isso leva a gente para uma nova forma de pensar. Consistência não é um dom, não é um presente que algumas pessoas têm e outras não. Consistência é uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser aprendida e desenvolvida com a prática. Então, para resumir as ideias principais, motivação é legal, mas é um bônus, não um pré-requisito. Perfeccionismo é o maior inimigo do progresso. A identidade é o que move a ação de longo prazo e a consistência é construída com um sistema inteligente e não com força de vontade bruta. No fim das contas, a pergunta que realmente importa não é: será que eu estou com motivação hoje? A pergunta de verdade, aquela que muda o jogo, é: quem eu quero me tornar? Porque quando a ação está alinhada com a identidade, ela se torna praticamente inevitável.